3. Deus fala a segunda linguagem do amor. Qualidade de tempo. Depois de terminar minha palestra em que descrevi as 5 linguagens do amor e a importância de as pessoas entenderem a principal linguagem do amor umas das outras, e se expressarem nela, Greta dirigiu-se apressadamente até onde eu estava. Apontando o dedo para o meu rosto, ela disse, empolgada, precisamos conversar. Greta havia apresentado sua palestra antes da minha. Nós dois éramos preletores num Congresso Nacional de Mulheres em Los Angeles. Não sabia sobre o que ela queria conversar, mas, tendo ouvido sua palestra e observado seu espírito vigoroso, estava certo de que a conversa não seria entediante. Combinamos de nos encontrar na tarde seguinte durante o tempo livre do Congresso. Quando nos encontramos, Greta foi diretamente ao assunto. Preciso comentar com você o que achei das palestras de ontem. É tão empolgante. Você sabe que minha palestra foi sobre a mulher e sua espiritualidade. Bem, depois de ouvi-lo falar, me ocorreu que Deus fala conosco em nossa principal linguagem do amor. É por isso que algumas pessoas têm conversões dramáticas, cheias de emoções fortes. Por exemplo, continuou, meu marido se converteu numa igreja que começou a frequentar com um colega de trabalho. No segundo domingo em que foi ao culto, o amigo perguntou se ele gostaria de ir à frente da igreja para que algumas pessoas orassem por ele. Não querendo ofender o amigo, ele concordou. Vários homens reuniram-se ao redor dele e começaram a orar em voz alta ao mesmo tempo. Meu marido disse que jamais havia ouvido algo parecido. No entanto, em 5 minutos ele estava chorando incontrolavelmente pedindo Deus que o perdoasse. Disse que foi como se Deus de fato o tivesse tocado. Segundo ele, foi como se uma corrente elétrica lhe percorresse todo o corpo, e, então, passou a sentir-se completamente purificado. Ele chegou em casa e me contou o que havia acontecido, e não gostei nem um pouco. Para mim, era tudo emocionalismo religioso, e não podia acreditar que ele se havia deixado envolver por algo desse tipo. Ele continuou a frequentar aquela igreja e começou a trazer alguns livros para eu ler. Minha conversão foi bem diferente da experiência de meu marido. Para mim, aconteceu depois de meses de reflexão, oração e leitura da Bíblia. Sabia que essa experiência espiritual era importante para meu marido e queria descobrir do que se tratava. Essa foi minha primeira motivação. No entanto, quando passei a ler as Escrituras, foi como se Deus tivesse começado a falar comigo. Percebi que aquilo que estava lendo era verdade, por trás de tudo, havia um Deus que me amava. Em momento algum tive uma experiência dramática como a de meu marido, mas aos poucos comecei a saber que me tornava uma seguidora de Cristo. 9 meses depois da conversão do marido, certa manhã, Greta estava fazendo sua leitura bíblica e meditação habituais. Ela se deparou com o texto de Apocalipse 3:20, em que Jesus diz, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele comigo. Ficou muito claro para mim que, ao longo de todos aqueles meses, Deus estivera batendo a porta de minha vida, foram as palavras de Greta. Naquela manhã, eu disse ao Senhor, entra. Quero compartilhar contigo o resto de minha vida. Não chorei nem fiquei eufórica. Foi um momento calmo e tranquilo em que meu coração se abriu e permitiu que Deus entrasse em minha vida. O que Greta aprendeu, agora posso ver tudo com muita nitidez. Deus usou a principal linguagem do amor de meu marido, o toque físico, e a minha principal linguagem do amor, a qualidade de tempo, e nos levou a compreender que ele nos amava, disse Greta. Nunca entendi inteiramente a experiência dele. Meu marido, por sua vez, se pergunta como posso ser tão calmo em meu relacionamento com Deus. No entanto, nós dois sabemos que somos seguidores de Cristo, pois o que vivenciamos teve profundo efeito sobre nossa vida. Quase sem tomar fôlego, Greta disse, agora, deixe-me contar o que mais concluí a respeito das palestras de ontem à noite. Evidentemente, Greta havia tido mesmo uma noite bem agitada, mas estava ansioso por ouvir. Percebi que não apenas Deus fala nossa principal linguagem do amor para demonstrar seu amor por nós, mas que também nós a utilizamos para expressar nosso amor a Deus. Meu marido expressa amor a Deus ao cantar hinos de louvor na igreja. Ele ergue as mãos para Deus,
com frequência fecha os olhos e canta de todo o coração. Em certas ocasiões, vejo lágrimas correndo-lhe dos olhos. E algo que mexe com suas emoções. Muitas vezes ele diz, sente a presença de Deus. Eu jamais faria isso, disse Greta. Não é meu jeito de ser. Então, como você expressa amor a Deus? Perguntei. Dedicando-lhe qualidade de tempo, é claro, disse ela. Você não precisava ter me perguntado, pois já sabia, ela disse com um sorriso. Minha maior alegria é passar tempo com Deus estudando as Escrituras. Posso ficar a manhã inteira fazendo isso. Perco a noção do tempo. Meu marido, no entanto, tem dificuldade em gastar mais do que 10 minutos lendo a Bíblia ou um livro devocional. Ele prefere estar na igreja entoando cânticos de louvor e sentindo a presença de Deus. Agora vejo que ele é tão sincero quanto eu. Só que falamos diferentes linguagens do amor com Deus. O que Rod aprendeu quando terminei minha conversa com Greta, sabia que ela dera forma à argumentação de um livro que eu certamente escreveria algum dia sobre as linguagens do amor de Deus. 2 anos depois, encontrei-me com Greta num congresso de casais. Ela me apresentou ao seu marido. Rod, esse é o homem que me ensinou como amar você, ela disse ao marido. Rod ficou com uma expressão perplexa até que ela lhe explicou. Foi ele quem escreveu as 5 linguagens do amor. Então, Rod abriu um sorriso. Nosso casamento passou por uma transformação, disse ele. Não acreditei quando Greta voltou para casa e começou a se comunicar na minha linguagem do amor. Você ficará satisfeito em saber que saímos juntos uma vez por semana e todo dia reservamos 15 minutos de nosso tempo só para nós dois. Estou me certificando de que o reservatório de amor de Greta esteja sempre cheio. Quando perguntei como o conceito de linguagens do amor afetara sua adoração a Deus, Rod disse, bem, continuo erguendo as mãos em louvor a Deus e Greta continua com seu tempo de meditação. Os dois riram, e Greta disse, é verdade. Mas damos liberdade um ao outro de expressar nosso amor a Deus de maneiras diferentes. Qualidade de tempo com Deus ao longo dos anos com os patriarcas judeus e Israel. A NTIGO. A história bíblica e pós-bíblica revela muitas ilustrações do que Greta e Rod experimentaram com relação ao amor de Deus. As escrituras do Antigo Testamento mostram como Deus dedicava qualidade de tempo a Adão e Eva. No frescor da noite conversavam juntos pelo jardim do Éden. Foi só depois da queda que Adão e Eva se esconderam de Deus, sabendo que haviam traído o amor dele. V. GN 1:3. Mais tarde, Abraão é chamado de amigo de Deus. Ao que parece, não raro Deus falava pessoalmente com Abraão. Certa vez, quando Deus estava prestes a julgar uma cidade perversa, onde Ló, sobrinho de Abraão, morava, Deus disse, ocultarei a Abraão que estou para fazer. 29. Com efeito, Deus não escondeu essa informação de Abraão, mas conversou com ele, e Abraão procurou convencer Deus a não destruir os justos com os injustos. Em resumo, Deus concordou em não destruir a cidade, caso fosse possível encontrar lá 10 pessoas justas. Quando Deus mandou seu julgamento, livrou o sobrinho de Abraão, Ló, ao tirá-lo da cidade antes que fosse destruída. Os salmos falam com frequência do amor de Deus por suas criaturas e de seu desejo de aproximar-se delas e de dedicar-lhes tempo. Justo é um Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. 30. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou de seu amor por Israel e prometeu estar presente durante as dificuldades. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando, pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 31. O salmista falou de um relacionamento íntimo de amor com Deus fundamentado na disposição, da parte do Senhor, em dedicar-lhe toda a atenção. Amou o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. 32.
O salmista desejava aproximar-se de Deus por causa da disposição divina de conversar com Ele no momento de necessidade. No Novo Testamento, o apóstolo Tiago falou de um relacionamento semelhante com Deus quando disse: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. 33. Na fé cristã, a ideia de que o Deus eterno deseja dedicar qualidade de tempo às suas criaturas é um dos aspectos singulares da fé cristã. As divindades criadas pela engenhosidade da mente humana sempre foram distantes e diferentes quanto à vida diária dos homens. Os deuses mitológicos da antiguidade greco-romana precisavam ser apaziguados ou temidos. Não existe a noção de relacionamento pessoal e íntimo com eles. Jesus, em contrapartida, mostrou que o desejo da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é habitar ou fazer seu lar com aquele que responde ao amor de Deus. Vejam 14, 23 e 26. Jesus também prometeu que não deixaria seus seguidores órfãos, mas que estaria com eles para sempre. Na oração de Jesus ao seu Pai, quando falava do ministério aqui na terra, disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 34. Fica evidente que Jesus desejava dedicar qualidade de tempo a todos aqueles que responderam ao seu amor. Qualidade de tempo como o praticado por Jesus. Jesus usou o próprio ministério aqui na terra para ilustrar o conceito de qualidade de tempo como expressão do amor de Deus. Pregou às multidões, mas dedicou tempo a 12 homens. Usando as palavras do Evangelho de Marcos, então, designou 12 para estarem com ele. 35. Mais tarde, instituiu os apóstolos para que dessem continuidade ao seu ministério. Para prepará-los para essa tarefa, Jesus sabia que precisavam ter plena convicção do amor de Deus pela humanidade de modo que lhes dedicou qualidade de tempo. Ao usar a linguagem do amor da qualidade de tempo, Jesus concentrou sua atenção naqueles 12 homens. Não procurou tornar o seu ministério o mais amplo possível, mas sim o mais profundo possível. Queria que aqueles homens experimentassem o amor dele no mais alto grau de intensidade. Usando uma expressão atual, Jesus deu um tempo e ficou com seus discípulos por 3 anos e meio. Compartilharam refeições, viagens, experiências e longas conversas. Ensinou as multidões por meio de parábolas, mas foi aos 12 discípulos que deu as explicações mais completas das parábolas em resposta às perguntas deles. Obviamente, Jesus dedicou qualidade de tempo aos 12 discípulos que ele escolheu para apóstolos. Falando a linguagem do amor da qualidade de tempo 2 irmãs, é claro que outras pessoas também passavam tempo com Jesus. Certa ocasião, eles e os discípulos viajaram para o vilarejo de Betânia. Uma mulher chamada Marta convidou-os para se hospedarem em sua casa com ela e sua irmã, Maria. Depois das saudações formais, Marta foi trabalhar na cozinha, preparando uma refeição para Jesus e os discípulos, enquanto Maria permaneceu sentada junto aos discípulos, absorta com os ensinamentos de Jesus. Marta se perturbou com o fato de a irmã não estar ajudando a preparar a refeição. Ficou tão agitada que acabou entrando na sala, interrompendo Jesus e perguntando se ele poderia, por favor, incentivar sua irmã a ajudá-la. Jesus não condenou Marta por sua diligência, como também não condenou Maria por dar-lhe sua total atenção. Jesus conheceu o coração das duas irmãs. Marta estava preocupada em fazer tudo com perfeição, seu espírito, porém, não era de amor, mas sim de desassossego. Na verdade, ela não estava se dedicando a desenvolver um relacionamento de amor com Jesus e trabalhava movida pelo senso do dever. Na minha opinião, a linguagem do amor de Marta era formas de servir, e a de Maria, qualidade de tempo. Ambas são expressões válidas de amor a Deus. Nessa ocasião, porém, ao que parece, a atenção de Marta estava voltada para o ritual, e não para o relacionamento. Ela colocou o desempenho acima da pessoa de Cristo. Ela estava fazendo o que lhe era natural, formas de servir, mas sem o coração. De maneira muito semelhante, aqueles cuja principal linguagem do amor consiste em palavras de afirmação podem, muitas vezes, proferir palavras religiosas vazias, sem expressar amor consciente a Deus. Todo amor genuíno a Deus flui de um coração que deseja verdadeiramente honrá-lo.
George Miller. Além dos tempos de Jesus, a história está repleta de indivíduos cuja principal linguagem do amor foi qualidade de tempo. Eles expressaram amor a Deus gastando aquilo que, para outros, seria uma quantidade absurda de tempo em oração, em leitura da Bíblia e em meditação, bem como dando total atenção a Deus. Uma dessas pessoas foi George Miller. Nasceu na Alemanha em 1805 e, ao completar 20 anos de idade, dedicou-se inteiramente a servir a Deus. Naquela época, era aluno de teologia na Universidade de Halle. Ao longo do tempo, viria a ser proficiente em 6 línguas: latim, grego, hebraico, alemão, francês e inglês. Desde o início de seu ministério, Miller recusou-se a receber salário e a pedir contribuições para os trabalhos que começava. Ele acreditava que a fé em Deus e a confiança na oração iriam prover todas as suas necessidades. Seu ministério incluiu a distribuição gratuita de Bíblias e de outros livros cristãos, a fundação de escolas e de creches para crianças carentes, e, marcadamente, de orfanatos que, em 1875, abrigavam, alimentavam e ensinavam mais de 2.000 crianças inglesas. George Miller mantinha os orfanatos com 2 propósitos. Em suas palavras, certamente desejava de coração ser usado por Deus para beneficiar o corpo das crianças pobres, privadas de ambos os pais, e procurar, em outros aspectos e com a ajuda de Deus, fazer o-lhes bem nesta vida. Também ansiava especialmente ser usado por Deus para ensinar a esses queridos órfãos o temor do Senhor. No entanto, o primeiro e maior objetivo do trabalho era, e ainda é, que Deus possa ser magnificado pelo fato de os órfãos que estão sob meus cuidados terem todas as necessidades supridas somente por meio da oração e da fé, sem que eu nem meus colegas de trabalho peçamos a ninguém, de modo que isso possa servir para mostrar como Deus ainda é fiel e ainda ouve as orações. Mesmo antes de Miller começar os orfanatos, seu estilo de vida era caracterizado por longos períodos de qualidade de tempo com Deus. Abaixo, encontram-se alguns trechos de seu diário. 18 de julho, 1832. Hoje passei a manhã numa saleta da igreja, em busca de um ambiente tranquilo. Por causa da grande quantidade de compromissos, essa tem sido a única forma de me certificar de que terei tempo para orar, ler a palavra e meditar. 19 de julho, 1832. Das 9h30 às 13h estive na saleta da igreja. Tive verdadeira comunhão com o Senhor. O Senhor seja louvado, pois foi Ele que me deu a ideia de usar tal saleta como lugar de retiro. 25 de junho, 1834. Nos últimos 3 dias, tive pouquíssima comunhão verdadeira com Deus, e assim, estou espiritualmente enfraquecido. Em várias ocasiões, senti-me irritado. 26 de junho, 1834. Pela graça de Deus pude acordar cedo e tive quase 2 horas de oração antes do desjejum. Agora, nesta manhã, sinto-me mais reconfortado. 29 de setembro, 1835. Na noite passada, quando me recolhi aos meus aposentos, tive o desejo de repousar imediatamente, pois havia orado pouco tempo antes. Sentindo o corpo fraquejar, o frio da noite foi uma tentação para que não orasse mais. No entanto, o Senhor me ajudou a me colocar de joelhos. Eu mal havia começado a orar quando Ele brilhou em minha alma e me deu tal espírito de oração como não havia desfrutado em muitas semanas. Com toda a sua graça, mais uma vez, Ele vivificou sua obra em meu coração. Deleitei-me na proximidade de Deus e no fervor da oração por mais de 1 hora, pela qual minha alma ansiava havia muitas semanas. Fui para a cama particularmente feliz e despertei esta manhã em grande paz. Levantei-me mais cedo do que de costume e tive, novamente, por mais de 1 hora, verdadeira comunhão com o Senhor antes do desjejum. Que Ele, em sua misericórdia, possa dar continuidade a essa disposição do coração para o mais indigno dos seus filhos. Para George Miller, dedicar qualidade de tempo a Deus era o centro de sua vida. Era nessas ocasiões que ele sentia profundamente a presença presa de Deus. Sem isso, experimentava uma sensação de distância entre ela e Deus. Advertiu os companheiros cristãos para o fato de que, muitas vezes, a própria obra do Senhor pode ser uma tentação a nos impedir de ter com Ele a comunhão tão essencial para o benefício de nossa alma.
Depois de 3 meses de inferidades em poder ministrar, Miller escreveu, em 14 de janeiro de 1838, hoje passei várias horas em oração, li de joelhos e orei durante 2 horas sobre os Salmos 63. Hoje Deus abençoou minha alma grandemente. Ela se encontra agora num estado tal que me deleito na vontade de Deus quanto à minha saúde. Fica claro que o tempo que Miller dedicava a Deus não era ritualístico, mas sim profundo e pessoal. Afetou toda a sua vida e foi o cerne de seu relacionamento de amor com Deus. No dia 7 de maio de 1841, escreveu, a coisa mais importante que precisava fazer era ler a palavra de Deus e meditar nela. Desse modo, meu coração poderia ser consolado, encorajado, advertido, reprovado, instruído, e, desse modo, por intermédio da palavra de Deus, ao meditar nela, meu coração poderia ser conduzido à experiência real de comunhão como o Senhor. Essa experiência real de comunhão como o Senhor foi o que permitiu a Miller realizar seu ministério. Olhando em retrospectiva para a vida desse homem que viveu há mais de 100 anos, muitos tendem a louvá-lo por seu trabalho com órfãos e por fundar escolas para pobres da Inglaterra. Os cristãos de hoje ficam encantados com o fato de que ele fez isso sem pedir contribuições, algo tão comum aos empreendimentos filantrópicos de nossa geração. Para Miller, porém, tudo isso era simplesmente uma consequência do tempo que ele dedicava a Deus. A comunhão com Deus era, para ele, muito mais importante que o cuidado com os pobres. É nisso que creio com toda firmeza, escreveu certa vez, que ninguém deve esperar muitos resultados de sua labuta na palavra e na doutrina, se tal pessoa não é muito da oração e a medação. Apesar da vida caracterizada por formas de servir e por palavras de afirmação para o benefício de outros, qualidade de tempo foi a principal linguagem de amor de Miller. Ele a falava fluentemente ao desenvolver seu relacionamento de amor com Deus. Qualidade de tempo com Deus, para a visão e energia para muitos indivíduos, tanto contemporâneos de Miller quanto aqueles que leram sobre sua vida e seu ministério nos anos que se seguiram, tais períodos prolongados de comunhão com Deus parecem incompreensíveis. Alguns dizem que ele foi um super santo, compelido a agradar a Deus. Outros procuraram explicar o estilo de vida de Miller concentrando-se na cultura em que ele vivia. Há 175 anos a vida era bem mais simples. As pessoas tinham um ritmo menos acelerado do que hoje. Apesar de isso certamente ser verdade, Miller foi um dos homens mais atarefados de sua geração. Imagine o tempo necessário para administrar diversos orfanatos em vários lugares e uma série de escolas para as crianças carentes das cidades. Evidentemente, as pressões de tempo que Miller devia enfrentar eram tão grandes quanto as de qualquer administrador da atualidade. Ao que me parece, uma explicação melhor é que Miller experimentava o amor de Deus de maneira mais profunda quando dedicava qualidade de tempo ao Senhor. Era desse tempo que Miller tirava não apenas sua visão, mas também sua energia. Durante esses períodos de contemplação, ele se concentrava em ouvir a voz de Deus por meio das Escrituras e revigava as forças, a fim de dar continuidade ao ministério para o qual havia sido chamado. Quando a principal linguagem do amor de uma pessoa é a qualidade de tempo, períodos ininterruptos de comunhão com Deus não são penosos, mas prazerosos, não são fardos a carregar, mas momentos de alívio. Nas palavras de Miller, a primeira coisa é a mais importante que devo fazer todos os dias é alegrar minha alma no Senhor. Não devo me preocupar primeiro com quanto posso servir ao Senhor nem como posso glorificá-lo, mas como posso manter minha alma em estado de felicidade e o homem interior nutrido. Falando sua língua materna para Miller e para milhares como ele, qualidade de tempo é a sua língua materna. É a maneira mais natural de experimentar o amor de Deus é de retribuí-lo. Pouco tempo atrás, uma mulher me disse, sinto-me mais próxima de Deus quando estou fazendo minha meditação diária com Ele. É a arte mais importante do meu dia. Quando deixo de ter esse tempo, meu dia todo parece vazio e não me sinto tão próxima de Deus. É durante esse tempo pessoal com Ele que sinto seu amor. Sei que Ele me ama mesmo quando não faço minha meditação, mas não sinto seu amor. Isso não vale para todo mundo, mas certamente acontece com aqueles que têm como principal linguagem do amor a qualidade de tempo.
A limitação de espaço não permite um estudo mais detalhado de outros indivíduos cuja principal linguagem do amor é qualidade de tempo, mas pelo menos 4 pessoas me vêm à mente: David Brainerd e Amy Boots, Charles Finney e Brian Hyde. Aqueles que procuram dedicar qualidade de tempo a Deus descobrirão que Ele está sempre pronto, esperando para se encontrar com eles. A qualidade de tempo é uma das maravilhosas linguagens do amor de Deus.